Gostaríamos de registrar nosso sincero agradecimento às instituições envolvidas que tornaram esse evento possível. Estendemos também nossa saudação a todos os participantes, tanto presencialmente quanto de forma virtual, que compartilham conosco esse momento de celebração da história, da cultura e da arquitetura mineira. Desejamos a todos vocês uma excelente noite, repleta de homenagens, memórias e reflexões que nos inspiram na construção de um futuro mais consciente e conectado com o nosso patrimônio. Para darmos início à cerimônia, convidamos a todos para assistir um breve vídeo institucional dos organizadores do evento. No coração de Minas Gerais, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA Minas, lidera uma revolução todos os dias. Uma revolução que transcende o tempo, as edificações, moldando o amanhã com criatividade e visão. Do planejamento urbano à preservação ambiental, das energias renováveis à inteligência artificial, buscamos a vanguarda com inovação, criando soluções inteligentes para desafios complexos da sociedade. Combinando conhecimento técnico com pensamento criativo, ajudamos a moldar o futuro de nossa sociedade, conduzindo as transformações de hoje. Trabalhamos diariamente para cumprir o nosso importante papel de regulamentar e fiscalizar o exercício profissional com transparência e responsabilidade. Junte-se a nós nesta jornada emocionante rumo ao futuro. Juntos, estamos moldando o amanhã, hoje. Nosso propósito é manter o CREA Minas no caminho responsável do desenvolvimento das áreas de engenharia, agronomia e geociências, primando pela excelência, inovação e compromisso com o bem comum, sempre em defesa da vida e da sociedade. CREA Minas é engenharia. CREA Minas é agronomia. CREA Minas é geociências. Enxergar além, planejar, projetar e criar espaços que transformam bairros, cidades, casas, de questões climáticas a lares acessíveis. É o olhar e o trabalho dos arquitetos e urbanistas que possibilitam mais qualidade e transformam a vida das pessoas. Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ao arquiteto e urbanista. Na sequência, temos o prazer de convidar os representantes das instituições realizadoras e entidades parceiras para a composição da mesa de abertura e também os pronunciamentos de boas-vindas. Iniciando a composição da nossa mesa de abertura, nosso dispositivo de honra, convidamos a presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros SME, engenheira Virgínia Campos.
Convidamos o engenheiro de produção Gercide Cari Júnior, diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia do CREA-MG, que neste ato representa o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, Marcos Gervásio. Convidamos o segundo vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, IHG-MG, Dr. Antônio Marcos Nomi. Convidamos o diretor executivo, representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte, CODES-BH, senhor Elvis Gaia. Convidamos o senhor Ítalo Marcos Ribeiro Gabriel, superintendente de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, que neste ato representa o secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. Com muita satisfação, convidamos agora o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG, arquiteta e urbanista Cecília Fraga. Convidamos a todos, nesse momento, em posição de respeito, a acompanharmos a execução do nosso hino nacional. Forte, ave, de um teu futuro esperança.
se sentar, nós registramos, agradecemos as seguintes presenças. Excelentíssimo senhor vereador Câmara Municipal de Belo Horizonte, Braulio Lara. Representando o prefeito de BH, Álvaro Damião, registramos a presença do secretário municipal adjunto de Política Urbana, senhor Pedro Maciel. Vamos iniciar, então, as nossas falas de boas-vindas. Convido agora para a sua saudação o engenheiro de produção Gerside Cairo Júnior, de Planejamento, Gestão e Tecnologia do CREA-MG. Boa noite, Gersi, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Virgínia Campos, engenheira civil, presidente da SME. Dizer aqui que é uma satisfação muito grande para a gente do CREA de estar presente aqui nessa noite, né, de estar participando dessa bela homenagem. Para nós tem um valor e uma importância muito grande. Cumprimentar a todos, né, boa noite. Quero dizer, né, o presidente Marcos Torres Gervásio, ele não pôde estar aqui hoje presente devido a uma agenda, tá, Virgínia? Uma agenda mais intensa, né, e dentro aí da sua programação, de diversas aí em cima, principalmente da participação do CEP, né, o nosso Congresso Estadual de Profissionais. Então, uma agenda aí que não permitiu estar aqui hoje, mas fez questão de pedir que eu trouxesse aqui, né, transmitisse aqui a sua mensagem nesse dia de hoje, né? Então, eu vou ler aqui, eu vou transmitir essa mensagem a vocês. É uma honra representar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais nessa solenidade, que presta uma merecida homenagem ao arquiteto e engenheiro Raul de Lagos Cirne, um profissional que marcou a história da engenharia e da arquitetura mineira, com talento, visão e compromisso com a qualidade do espaço urbano. Mais do que um profissional de talento reconhecido, Raul foi responsável por obras que ajudaram a moldar a paisagem urbana de Belo Horizonte e de outras regiões do país. Para nós do CREA, há um vínculo ainda mais forte e simbólico. Ele é o autor do projeto da nossa sede no bairro Santo Agostinho. Um edifício que, desde sua inauguração, reflete não apenas a funcionalidade e solidez, mas também a identidade e a grandeza da engenharia. A sede do Conselho é, até hoje, referência arquitetônica e técnica. Um espaço pensado para abrigar as múltiplas dimensões do nosso trabalho, que é fiscalização, valorização profissional e atendimento da sociedade. É um prédio que traduz em sua estrutura os valores que defendemos. Ao homenagear Raul Cirne, celebramos um profissional que uniu técnica e visão de futuro, deixando marcas concretas que continuam a servir e inspirar gerações. Essa é, sem dúvida, uma das maiores contribuições que alguém pode oferecer à engenharia. Parabenizamos a SME, o CAAL, Minas Gerais, o CODESE, Belo Horizonte, e o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais por esta iniciativa conjunta, que reforça nosso compromisso com a valorização da memória técnica e institucional. Que essa noite seja, além de um ato de reconhecimento, também uma inspiração para os profissionais que hoje constroem o presente e desenham o futuro. Muito agradecido de estar aqui nessa noite de hoje, que nos honra muito, viu, né, Virgínia, e a todos vocês. É uma satisfação imensa, como eu falei no início.
Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, Gersi. Vamos ouvir agora a presidente do CAU-MG, arquiteta e urbanista Cecília Fraga, para a sua saudação. Boa noite, Cecília. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui representando o CAU-MG, nessa homenagem tão importante, e que me faz pensar o quanto a arquitetura e a engenharia devem caminhar juntos, né? Juntas. Porque como a gente realiza sonhos, como a arquitetura atravessa gerações, né? A gente está aqui fazendo uma homenagem a um arquiteto, na época engenheiro-arquiteto, então, naquela época, a gente era mais unido, talvez. Hoje, a gente busca isso todos os dias. Eu entendo que uma profissão não vive sem a outra, entendo que é importantíssimo que a gente traga essa união para o nosso cotidiano. É importante que a gente homenageie o arquiteto que tanto deixou, e pensar que a gente vai, né, e deixa o nosso legado, o nosso trabalho, e tantas outras pessoas, com poucas profissões, fazem isso, né? A gente estuda aí desde sempre a questão da maçonaria, não sei se alguém aqui já sabe a história, né, que o símbolo era um compasso, que depois desenvolveu o trabalho do arquiteto. Então, que deu origem ao trabalho do arquiteto e urbanista. Então, que a gente siga aí nas próximas gerações de grandes profissionais, tanto engenheiros quanto arquitetos, de mãos dadas, para que a gente desenvolva e valorize as duas profissões, que eu acho que é o grande legado que nós podemos deixar para a sociedade. Muito obrigada. E parabéns, Virgínia, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Cecília Fraga. Vamos ouvir agora o segundo vice-presidente do IHG-MG, doutor Antônio Marcos. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite a todos. Presidente Virgínia, na sua pessoa, cumprimento os componentes dessa mesa. Antes de mais nada, eu trago aqui uma palavra do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, doutor José Carlos Cirufo, que não pôde estar presente, mas trata-se da instituição privada mineira mais antiga em funcionamento. Estamos funcionando há 118 anos, de forma ininterrupta. Antes de mais nada, festejar a história, festejar, portanto, homenagens, é a missão de todos nós. E alegres estamos aqui compartilhando dessa justa homenagem que a Sociedade Mineira de Engenheiros presta ao arquiteto Raul Cirne. Nesse sentido, presidente, eu espero que nós tenhamos, não só essa, mas eu fico muito feliz em perceber que a memória, as pessoas que aqui estão, são pessoas que vieram aqui para prestar uma homenagem a uma referência da arquitetura, a uma referência profissional que merece, portanto, todo o respeito da sociedade. Que a inteligência artificial não permita que nós venhamos a abrir mão desses encontros, dessa pessoalidade tão importante nas nossas vidas, e que nós possamos sempre festejar o passado, porque sem passado não se constrói o futuro de uma grande nação, como é o caso brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Marcos. Ouviremos agora o representante da CODESE BH, o senhor Elvis Gaia. Boa noite, Elvis. Bom, boa noite a todos. Dizer da alegria de retornar a essa casa, né, Virgínia? E aqui hoje eu estou olhando, né, para esse salão e me lembrando que a nossa primeira reunião presencial do CODESE foi aqui nessa casa. E ainda no momento final de pandemia, todos com máscaras, com distanciamento social, e naquele período tão difícil, conflituoso. E a chama do CODESE, né? Ela acendeu aqui também, e a gente tem muito orgulho de ter a SME como uma entidade fundadora do CODESE. Então, é sempre realmente muito bom retornar aqui. Obrigado pelo convite. Eu vou pedir licença para fazer uma leitura aqui, porque eu não vou me permitir cometer nenhum erro numa homenagem tão especial e importante como essa. E eu sou do direito, Virgínia, né? Você sabe disso. Eu não sou nem da engenharia, nem da arquitetura, mas sou um admirador, porque durante muito tempo da minha trajetória profissional eu trabalhei e trabalho ainda com arquitetos e engenheiros, e com vocês eu pude aprender e aprendo muito. E para a gente falar de cidades, de construção de cidades,
nós não podemos caminhar separados, né, Cecília? Então, é uma alegria para mim, de fato, poder estar aqui. Com grande honra, né, que eu estou aqui hoje representando o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte, o CODES-BH, nessa cerimônia tão especial que presta justa homenagem ao arquiteto e engenheiro Raul de Lago Cirne. Quero aqui, em nome do CODES e da nossa presidente Cássia Ximenes, parabenizar a Sociedade Mineira de Engenheiros, na pessoa da sua presidente Virgínia, querida amiga, o CREA, o CAU-MG, por essa iniciativa, e também agradecer pela parceria institucional que torna possível essa celebração junto ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. A presença do CODES aqui como apoiador é a expressão do nosso compromisso em valorizar trajetórias que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento qualificado da nossa cidade, do nosso estado. Raul Cirne é um nome que honra não apenas as ciências da engenharia e da arquitetura, mas a própria ideia de projeto de cidade. Ao longo de sua vida, contribuiu com visão técnica e ética para que Belo Horizonte crescesse com responsabilidade e identidade. E é justamente essa combinação de técnica, planejamento e compromisso com o bem comum que orienta a atuação do CODES-BH. Nosso conselho nasce com a missão de construir uma visão de longo prazo para Belo Horizonte, ancorado em um modelo de governança colaborativa que reúne o setor público, a iniciativa privada, a academia e a sociedade civil. E é fundamental, nesse processo, reconhecer e celebrar os legados de profissionais como Raul Cirne, que nos inspiram a pensar o futuro com raízes no melhor que já construímos. Que essa noite nos lembre da importância de unir gerações, saberes e setores em torno de um só propósito: fazer de Belo Horizonte uma cidade cada vez mais inteligente, inclusiva e sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado, Elvis. Vamos ouvir agora o superintendente de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, senhor Ítalo Gabriel. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar num evento, né, que trata essa preservação, como é meu papel, tanto de museus, né, toma cuidado. Também eu fico muito feliz por ser arquiteto e estar nesse evento. Em nome do secretário Leônidas de Oliveira, é uma honra participar desse momento em que celebramos não apenas a memória de um grande arquiteto, mas a importância da preservação como gesto de futuro e grande arquiteto que nos deixou um legado de inteligência construtiva e beleza pública, que inspira a todos nós que atuamos na cultura, na arquitetura e na gestão do patrimônio. Preservar é cuidar da nossa identidade, e por isso que seguimos firmes com esse compromisso com Minas e com o Brasil. Obrigado. Obrigado, Ítalo. Com muita satisfação, convido agora a anfitriã do nosso evento, a presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, a engenheira Virgínia Campos. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Mineira de Engenheiros. É com grande honra e emoção que realizamos hoje um tributo à trajetória, ao legado do arquiteto Raul de Lago Cirne, autor de obras que marcaram a paisagem urbana de Belo Horizonte, de cidades vizinhas e do Nordeste brasileiro. Nosso encontro relembra a beleza das formas e reconhece o valor simbólico e cultural dos espaços que abrigam nossas instituições, nossa memória e a vida em sociedade. A sede da SME, que nos abriga hoje, e a sede do CREA-MG são exemplos marcantes da arquitetura como expressão da engenharia e do seu papel estruturante no desenvolvimento nacional. Ao projetar edifícios, Raul Cirne deu forma e espaços funcionais e imprimiu neles uma visão de futuro e de pertencimento, ou seja, engenharia, arquitetura, cultura e arte. Queremos celebrar a arquitetura como arte, arte que provoca, questiona e evoca sentimentos, e transforma a maneira de vivermos e percebermos o mundo. Douglas Rushkoff nos ajuda a refletir sobre isso. O escritor americano nos lembra que a arte é um campo de ambiguidade,
de perguntas sem respostas únicas, de experiências sensoriais e simbólicas que nos desafiam e nos humanizam. Raul Cirne compreendia bem isso. Sua obra combina técnica e sensibilidade, dialoga com o tempo, a cidade e os valores coletivos. Raul é, sem dúvida, um autor que nos ajuda a construir material e simbolicamente a identidade urbana e institucional da engenharia e da arquitetura. Eu agradeço a presença de cada um de vocês nessa noite. Agradeço também aos parceiros que tornaram esse evento possível. O CREA-MG, o CAU-MG, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o CODES-BH, e todos os convidados que irão iluminar essa homenagem com suas falas, memórias e reflexões. Hoje, mais do que uma cerimônia, vivemos um reencontro com nossa história. Que essa noite nos inspire a continuar arquitetando pensamentos e espaços que acolham não apenas funções, mas ideias, cultura e humanidade. Obrigada. Muito obrigado ao presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, engenheira Virgínia Campos, e todos que participaram da nossa mesa de abertura. Vocês podem agora, por gentileza, ocupar os lugares reservados na plateia para darmos sequência ao nosso evento. Agradecemos as falas dos representantes das instituições realizadoras que reforçaram a importância dessa homenagem e o legado do arquiteto Raul de Lagos Cirne para a engenharia, a arquitetura e a história urbana de Minas Gerais. Seguimos agora com a programação especial composta por depoimentos, reflexões e lembranças que nos permitirão compreender ainda mais a relevância de sua trajetória profissional e humana. Convidamos a todos a permanecerem conosco e aproveitarem esse momento de memória, reconhecimento e inspiração. Dando sequência, então, senhoras e senhores, à nossa programação, iniciamos agora o momento Vozes da Homenagem, com relatos e reflexões de profissionais que conviveram com Raul Cirne ou foram profundamente inspirados por sua obra e sua presença. Convidamos agora jornalistas Manu Meg e Rafael Alves, que vão apresentar o tema A Inspiração para uma Reportagem. Boa noite, pessoal. Já explico por que tem dois jornalistas no meio dessa homenagem. Primeiro, eu queria agradecer à presidente Virgínia, assim, é um prazer estar aqui, é uma honra grande. A gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto e como que a nossa história cruzou com a do Cirne, num projeto especial que a gente tem no Jornal Estado de Minas. Eu sou jornalista, já trabalho há 25 anos em redação, trabalhei muito tempo com o jornal impresso. Nos últimos 10 anos, a gente está revisitando algumas histórias e algumas memórias de Belo Horizonte para trazer para um formato mais atual e contar isso para umas pessoas muito mais novas do que a gente, uma nova geração e de um formato que seja atraente. Então, já que hoje o discurso é sobre memória, a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse projeto que a gente tem é o Sabia Não Ai, que é um projeto de vídeo, e reportagens especiais para o site, etc, etc. Eu vou ficar aqui mais próximo só para pegar ali. Próximo, por favor. Bom, essa série especial do Estado de Minas, ela é um propósito. Ela foi criada para aparecer nas redes sociais e ela tentando contar fatos e casos de Minas Gerais e da história de Belo Horizonte de um jeito mais descontraído, do jeito que as pessoas fossem aproveitar hoje no novo formato de rede social. Eu que comecei a trabalhar um pouquinho antes da internet chegar no jornal, é um desafio grande ter passado pelo impresso, ter feito muito trabalho, até chegar numa nova linguagem 100% digital, e por isso eu conto com jornalistas experientes e bem mais novos que eu, como a Manu. Boa noite, gente. A nossa série ela existe desde 2020, foi ali no início da pandemia, mas durante 2023 a gente teve uma mentoria com
especialistas da Meta, né, que tem o Facebook, o WhatsApp, e a gente foi passando, né, transformando esse formato que antes era para YouTube, histórias, né, sobre a nossa cultura, sobre BH em si, curiosidades, que eram longas, a gente encurtou elas para ter mais acesso e tornar mais fácil, uma linguagem mais prática, para rede social, site e matérias. Pode passar. Aí, beleza. Essas histórias a gente conta com o acervo rico dos diários associados. Aqui eu deixei alguns 4 veículos que são da empresa. O Estado de Minas, que está aí desde 1928. Essa aqui é a primeira edição. Está aqui do lado, aqui no nosso arquivo, onde que a gente visita muito. A revista O Cruzeiro, que foi um marco na história do jornalismo brasileiro. O Diário da Tarde, que era um diário aqui em Belo Horizonte. E a TV Itacolomi, que foi a primeira TV de Minas Gerais. A gente conta com todo esse acervo, a gente revisita esse acervo constantemente para fazer essa série e para fazer esse especial que a gente vai mostrar a seguir, relacionado com a história do Cirne. A gente contou muito com isso e a gente só descobriu essa história por causa desse acervo riquíssimo que a gente tem feito esse trabalho, e depois dessa consultoria da Meta, a gente conseguiu dar mais vida a isso, inclusive recuperando alguns microfilmes da TV Itacolomi, que mostram bastante da história de Belo Horizonte. A gente já fez em outros especiais, mas no final tem um QR Code, seria interessante ver. Bom, agora aqui, a história do Cirne foi contada no episódio 8 da 4ª temporada, mas a Manu vai explicar melhor no vídeo para vocês entenderem como a nossa história se cruzou. Você sabia que este visual da Sapucaí poderia não ter existido? Nos anos 60, um projeto queria construir um galpão gigantesco que ia de um lado ao outro da rua. Vem comigo que eu vou te contar mais sobre a história do distrito comercial que quase existiu em frente à Sapucaí e qual a ligação dele com o Hotel Otton Palace e outras construções icônicas de BH. Hoje, ponto de encontro com muitos bares e este pôr do sol incrível, a Rua Sapucaí faz parte da história da capital mineira. A via fica entre a área da linha férrea e o bairro Floresta, e por isso testemunhou desde o fim do século XIX a intensa chegada de pessoas e cargas nas primeiras décadas de expansão de BH. E a nossa história de hoje, sobre o tal distrito comercial, está ligada à estação ferroviária. Em 1964, a Rede Mineira de Viação teve a ideia de criar um prédio com 118 lojas que ficaria ao longo de todo esse terreno aqui, entre a Rua Sapucaí e as linhas de trem. Olha só essa foto rara do projeto que encontramos em nossas pesquisas no acervo do Estado de Minas. Imagine o impacto que esse conjunto comercial teria no futuro da Sapucaí, como conhecemos atualmente. A Rede Mineira de Viação deixou de existir em 1965. E a ideia do distrito comercial, que se chamaria Condomínio Sapucaí, nunca saiu do papel. Na época, a companhia encomendou o esboço desse projeto a um dos mais famosos arquitetos de BH, Raul de Lagos Cirne. Olha ele aqui mostrando na época um detalhe do projeto, a reportagem do Estado de Minas. Sabe o Otton Palace? Foi ele que projetou. O Hotel Del Rey, a Toca da Raposa 1 e os clubes Labareda e Jaraguá também. Assim como dúzias de sedes de bancos e entidades de classe da capital. Vai lá no nosso site ler a reportagem completa deste episódio. A gente conversou com o filho e o neto do Raul Cirne e também com o professor de arquitetura Ulisses Morato sobre a importância da Sapucaí e da estação ferroviária para a história de BH. Tem também um mapa interativo com algumas construções do arquiteto Raul Cirne. E se você conhece alguma curiosidade sobre sua cidade ou nosso estado, conte aí nos comentários. Quem sabe vira tema de um próximo Sabia Não Vai? Até mais! É isso. E essa história começou a partir dessa foto. A gente estava fazendo uma pesquisa para um outro especial, era uma reportagem que a gente estava fazendo sobre 64, e folheando os jornais lá com muita calma, a gente viu essa foto aqui e chamou atenção na hora, justamente porque estava acima do título, Rua Sapucaí, e a gente não conhecia visualmente um prédio desse tamanho. A gente foi lendo a reportagem com calma e resolveu contar essa história. Aí a Manu vai explicar melhor como que a gente chegou na família, que foi de grande ajuda para a gente tentar decifrar esse enigma aí. Porque o único registro que a gente conseguiu desse prédio foi nessa reportagem. Em outras edições não foi falado sobre isso, e até a própria família não sabia do projeto. O processo, né, de apuração do jornalista começa com a pesquisa no Google. E pesquisando no Google, o primeiro nome que eu achei foi o perfil do Raul,
que curiosamente tinha o mesmo nome do avô. Eu mandei logo uma mensagem para ele questionando: é coincidência ou você é parente dele? E deu que ele era, e ele e o senhor Gustavo, eles foram muito receptivos. A gente foi lá, conheceu todo o acervo, eles mostraram, e a partir disso a gente construiu a nossa matéria. Pode passar, Rafa. E a gente quis também transformar, ter uma dimensão do que seria o projeto se ele saísse do papel. Fizemos uma reprodução para os nossos... fizemos a reprodução de como seria a obra. E ficaria assim com a nossa designer lá do jornal. A gente recriou o esboço. Gente, os arquitetos aí nos perdoem, né? Os engenheiros, não é proporção, é só para ter uma dimensão, só uma ideia, para o leitor ver como que ficaria um prédio desse tamanho dentro de BH, tá? Só para a gente ter uma dimensão. E, assim, além, né, do nosso esboço que a gente quis fazer, a gente, como eu contei ali no vídeo, fez um mapa interativo com todas as obras. E, a partir desse mapa, a gente tem uma noção da multiplicidade que Raul tinha, né? Da importância dele na capital e, assim, de tudo que ele significa e representa para a gente. Pode passar. Pronto. E, como eu falei, o vídeo e toda essa série é um trabalho multimídia, então ele aparece em vários formatos. Tem o vídeo daquele que vocês acabaram de ver, tem a reportagem que vai para o impresso, que foi exatamente essa aqui que foi para o impresso, foram 2 páginas, e tem a reportagem para o site, que tem outras ferramentas digitais que facilitam. Por exemplo, isso aqui está sobreposto para a gente para a pessoa ver um antes e depois de como seria. Tem o mapa interativo que a Manu fez, tem outras fotos que a gente conseguiu do Cirne. Então, recomendo depois, se vocês puderem dar uma olhada. Na matéria tem um link para ela também. E por que a gente ficou muito feliz de estar participando do convite da presidente de estar aqui? É o seguinte, porque esse trabalho, esse projeto do Sabia Não Há, tem tudo a ver com a ideia dessa apresentação, que é justamente isso, construir novas memórias, trazer histórias que às vezes ficam perdidas dentro do nosso acervo e que a gente mesmo não conhecia, a sociedade tão pouco, dar uma nova vida para criar um novo arquivo e criar uma nova memória, né? Porque isso aqui é uma nova memória. Para quem for pesquisar daqui 50, 100 anos, vai chegar a essa história contada, que é a história original, que a primeira memória não contava. Então, vai se construindo, e jornalismo é para isso, para construir memórias e para a gente ter um acervo rico da nossa sociedade. Construir e manter viva, né, as histórias. Obrigado, estouramos o tempo, Obrigada. Desculpa. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, Manu. Muito obrigado, Rafael. Nós temos agora a satisfação de convidar ao palco o arquiteto e urbanista Alberto Dávila, que vai apresentar o tema Engenharia e Arquitetura como expressão de técnica e arte. Bem-vindo, Alberto. Boa noite, meus amigos do SME, os convidados e a família do Raul. Olha, eu tenho uma profunda alegria de poder falar nesse momento e um sentimento de gratidão por tudo que o Raul nos proporcionou como arquiteto. E a Sociedade Mineira de Engenheiros também, aqui é uma casa que respira história, inovações da engenharia e as inovações da tecnologia. Obrigado. O Raul se formou em 1951. E naquela época, é uma época efervescente, né? Porque o Juscelino Kubitschek era o prefeito e ele começou a modernização da cidade. Então, o Raul ele participou febrilmente desse início da modernização de Belo Horizonte. Se emergiu precisamente nesse ambiente criativo, vibrante, observando os princípios da arquitetura moderna que pregava funcionalidade, leveza e transparência. Ao mesmo tempo, ele desenvolvia a sua própria linguagem que incorporava a solidez e a expressividade do concreto aparente,
Sua genialidade residia na capacidade singular de conceber a arquitetura não como um simples conjunto de formas, mas como uma síntese inseparável de estrutura e arte. Para ele, o esqueleto do edifício não era algo que deveria ser ocultado, mas era a alma da expressão estética. E em suas obras ele demonstra que quem cria a forma, cria a estrutura, de forma que a estrutura, ela faz a estrutura e a forma sempre estão juntas. O Raul também ele não se dedicou somente a um estilo, ou ao estilo moderno, ele partiu para o brutalismo, ele fez muitos projetos que envolveram também a cara. Bom, na década de 50 e 60, numa demanda crescente por projetos inovadores, Raul se destacou como um dos poucos arquitetos capazes de atender a urgência de desenvolvimento, sempre com excelência e criatividade. Na prática, o legado de Raul está gravado na pedra, no concreto de inúmeras obras que se tornaram parte integrante do nosso patrimônio arquitetônico. Como já foi nomeado aqui, a imponência do Otton Palace, a elegância do Hotel del Rey, o Banco do Comércio e de Indústria de Minas Gerais, o edifício Cara na Avenida Afonso Pena, e quem não relembra do Cine Paládio, que durante décadas foi um centro de tantas histórias sonhadas e performadas. E agora nós estamos aqui na sede da Sociedade Mineira de Engenheiros, de sua autoria, como um testemunho vivo da capacidade de unir técnica e forma. Este espaço concentra inúmeras e valiosas contribuições sociais à sociedade mineira e ao país. O nosso escritório da Ávila Arquitetura teve a honra e a satisfação de fazer o projeto de revitalização desta sede. Trata-se de um projeto conceitual que valoriza uma edificação emblemática da engenharia mineira, marcada pelo traço do Raul e pela memória viva de nossa trajetória institucional. Este projeto foi concebido com o propósito de destacar não apenas o patrimônio do SME, mas também reafirma a inseparável ligação entre engenharia e cultura, um princípio que orienta a nossa gestão. Suas dimensões se complementam e se fortalecem mutuamente. Devemos ressaltar também que a capacidade do Raul não foi somente em Minas Gerais. No Nordeste, ele realizou dois trabalhos muito importantes. O estádio O Amigão, em Campina Grande, que ele fez uma laje em balanço, uma laje protegida, a maior laje da época, e o estádio do Albertão, em Teresina, que são provas da sua audácia como arquiteto. Ele criou espaços muito diferenciados. O título desta homenagem, a Engenharia e Arquitetura como expressão de arte e técnica, tem a pretensão de resumir a essência da obra do Raul. Ele foi um arquiteto que compreendeu em sua totalidade que a beleza e a funcionalidade não são dimensões opostas, mas faces da mesma moeda. Sua arquitetura é uma manifestação como a técnica mais apurada pode e deve servir à arte, gerando espaços que não apenas cumprem sua função, mas também inspiram e emocionam. Pois Raul Cirne encarnou em cada projeto essa verdade profunda que a engenharia e a arquitetura são expressões inseparáveis da arte e da técnica. Ele não via a estrutura como um mero suporte, mas como espinha dorsal que molda e define o volume.
A beleza para ele não era um adorno, mas uma consequência natural da funcionalidade bem resolvida. Se Niemeyer buscava a sensualidade nas curvas, Cirne encontrava a poesia na lógica estrutural, revelando que diferentes formas de expressão podem emergir da mesma base, o domínio técnico aliado à inspiração artística. A obra de Raul é um testemunho que a arquitetura, quando exercida com paixão e inteligência, transcende a mera construção. Ela se torna um veículo para a expressão de uma época, de uma visão de mundo, de uma crença nessa capacidade tão distintamente humana que é harmonizar a razão e a sensibilidade. Neste momento que reverenciamos a trajetória do Raul, também nos cabe ressaltar uma característica essencial da engenharia, a capacidade de deixar marcas concretas e duradouras, seja por meio das estruturas que projetamos e edificamos, dos avanços tecnológicos que impulsionamos e do conhecimento técnico-científico que produzimos em favor do desenvolvimento. Assim, nesta homenagem solene, nós não celebramos apenas um grande arquiteto, mas um ser humano que, com sua arte e sua técnica, enriqueceu nossa paisagem e que a memória e a obra do Raul Cirne continuem a inspirar novas gerações de arquitetos e de engenheiros que buscam, a cada momento, traços diferenciados, ousadia, cálculo em cada estrutura. Nós esperamos que o legado perdure e seja eterno e inspirador nas ruas e nas mentes daqueles que apreciam a verdadeira arte construir. Em nome da Dávila Arquitetura, gostaria de concluir que nós temos a maior gratidão pela nossa presidente Virgínia Campos, cuja valiosa contribuição foi essencial para o sucesso deste projeto. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor Alberto Dávila. Vamos dar sequência, então, à nossa programação, convidando agora o secretário municipal adjunto de Política Urbana, senhor Pedro Maciel, que vai apresentar o tema Requalificação do Centro de BH, programa Centro Lagoinha. Bom, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, em nome do prefeito Álvaro Damião, o convite da SME, em nome da presidente Virgínia, para participar dessa noite tão bonita, né, de homenagem a um profissional tão distinto. Eu, como meu amigo Elvis, também sou do direito, sou advogado, mas nos últimos 10 anos eu estive rodeado de arquitetos e engenheiros na Prefeitura de Belo Horizonte. E esses profissionais me ensinaram o amor pela cidade, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. A Prefeitura de Belo Horizonte, mais especificamente a Secretaria de Política Urbana, ela vive, né, de trabalhar a cidade, de desenvolver a cidade para que ela, né, alcance o futuro, mas também de honrar, né, a memória daqueles que a construíram, como é o caso do Raul Cirne. Então, vocês vão ver que minha apresentação aqui, em vários momentos, ela vai ser contemplada com alguns projetos dele. Bom, o centro de Belo Horizonte, e agora expandindo um pouco esse perímetro aí para a Lagoinha também, é uma atenção, né, dessa gestão e das outras gestões também, é também um grande desafio, né, trazer de volta ao centro e a Lagoinha, né, a glória dos tempos de outrora. Esse é um desafio de quase todas as capitais do país. Não é fácil, mas a gente, né, segue tendo ideias aí para atingir esse objetivo. Sobre, né, o centro, então, a gente está
mostra ali um breve histórico, né, da expansão dessa região. E durante esses, né, depois de tantos anos de projetos, né, voltados para a região central, a gente tem hoje, né, nessa região a melhor, né, e mais completa infraestrutura da cidade, mas ainda temos, né, no cenário atual, uma baixa densidade construtiva e populacional. Então, o grande desafio do centro, para além de revitalizá-lo, né, e requalificá-lo, é trazer pessoas para morar no centro, né, e assim mantê-lo vivo. Bom, então esse aqui, né, é um recorte da situação do uso, né, do território do centro de Belo Horizonte. Então a gente tem nitidamente uma predominância aí do uso não residencial hoje no centro, né, as manchas ali rosadas, elas representam o uso não residencial, então a gente vê uma grande predominância, né, desse uso na região central. E também temos ali uma leitura, né, no que tange à tipologia, né? Então, a maioria, né, das edificações do centro, elas têm até 5 pavimentos, o que mostra que é um tecido passível de substituição, né, para um melhor aproveitamento do potencial construtivo. E também a maioria dos edifícios são, né, edifícios construídos até a década de 90, né, com parâmetros diferentes, né, da legislação atual e plantas também um pouco diversas do que a população busca hoje. Então, esses são alguns desafios que a gente tem, né? A gente tem uma dependência grande da cidade em relação à área central para comércio, serviços, mas ainda uma baixa, né, densidade populacional, uma dependência grande do transporte individual também, né, e uma alta emissão de gás de efeito estufa por esse motivo. Grandes obras viárias também, né, foram feitas ao longo da história aí, que geraram, né, barreiras para a integração entre as diversas regiões, e uma incompatibilidade também da densidade populacional com a capacidade de suporte, né? O centro, ele, pela infraestrutura que tem, ele comporta, né, uma densidade maior. Temos também hoje imóveis vazios e subutilizados. Ali temos o Otton, né, que afortunadamente está passando agora por um processo, né, de retrofit. Temos a questão também das travessias de pedestres inadequadas, né, o aumento da população em situação de rua, a degradação do patrimônio cultural, né, 54% das emissões de gás de efeito estufa são por veículos, e a degradação de áreas públicas. Esses são problemas, né, que assolam hoje o centro da cidade e impedem que ele exerça o seu devido papel. E sobre a Lagoinha, né, que é uma região quase que anexa ao centro de Belo Horizonte, mas que, em função das obras viárias, né, ficou apartada, né, dessa dinâmica. Ela é o berço de Belo Horizonte, né, até os anos 70 ali, era conhecido como o território da boemia, né, da efervescência cultural popular. Dos anos de 1970 até 2000, essas grandes obras viárias, né, se configuraram como barreiras físicas importantes, né, para afastar, né, o desenvolvimento dessa região. E de 2000 até hoje, infelizmente, o que a gente percebe lá é uma deterioração, né, urbana dessa área. Acho que todo mundo que passa ali pela Lagoinha percebe esse cenário, e é muito triste, né, a gente ter logo na entrada da cidade ali, né, essa situação configurada. Então, aqui é só uma sequência de imagens, né, que mostra como o tecido urbano foi alterado ali por essas intervenções viárias. E o que a gente percebe hoje é uma grande cicatriz ali, que impede essa integração entre o centro e a Lagoinha, e que, na nossa visão, é um dos grandes fatores que impedem que a Lagoinha, né, se qualifique e se desenvolva, né, novamente. Então, aqui são alguns desafios, né, que a gente enfrenta ali na região da Lagoinha. O patrimônio edificado mal conservado, né, nós temos prédios com uma importância histórica e cultural muito grande, mas em mau estado de conservação hoje, né, travessias em más condições, imóveis subutilizados e lotes vagos, áreas públicas intensamente degradadas, né, isoladas, barreiras físicas, né, resultantes das sucessivas obras viárias e do metrô, e um vazio noturno causando uma insegurança absurda, né? É impossível trafegar nessa região no período noturno ali sem se sentir, em algum momento, inseguro. Esse é o cenário, né, que todos conhecem ali e que a gente quer, com muita força, mudar.
Bom, pensando nisso, né, foi uma grata encomenda do prefeito Álvaro Damião que a Secretaria trabalhasse num programa, né, transformador dessa região, que a gente está chamando aí de Programa Transformador Centro-Lagoinha. Né? Esse perímetro em verde é o perímetro do programa, então vocês podem ver, né, que a gente saiu um pouco da região ali do hipercentro, abrangendo áreas, né, de outros bairros, partes de outros bairros, que têm características similares e que, se, né, a gente conseguindo promover essa integração, a gente entende que o potencial ali também ele se multiplica. Né? O programa ele é estruturado, então, numa cesta de incentivos estratégicos, né, para permitir o desenvolvimento imobiliário dessa região, de comércio também, cultura. O programa visa estimular a atuação do mercado imobiliário em sinergia com o poder público, isso é muito importante. Estava conversando com o Braulio ali agora há pouco no café ali, né, o quão poderosa é essa união entre o poder público e o setor privado, né? O setor público ele vem com essa visão de dar os incentivos, né, de dar os parâmetros, de dar as diretrizes, mas quem faz a cidade, né, acontecer é realmente essa junção entre o público e o privado. Então a gente tem tentado, né, muito construir essa ponte, como vocês vão poder ver à frente aqui. Então o programa ele se estrutura hoje, né, em 5 eixos principais. Né, é um programa multidisciplinar, o desafio, como eu disse, não é pequeno, mas nós entendemos que é possível, né, se a gente agir de forma estratégica, dando os incentivos corretos e atacando as diversas frentes para resolver os problemas. Então, os eixos são mobilidade e acessibilidade, espaços e equipamentos públicos, patrimônio cultural, uso e ocupação do solo, né, com habitação de interesse social e diversidade de uso, e políticas sociais adequadas também para tratar, né, os problemas que nós vemos lá hoje. Uma das frentes, então, né, é o fomento à produção imobiliária. Então, a gente tem uma lei do retrofit, né, recentemente regulamentada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que traz alguns incentivos, né, para que esses imóveis que estão na região central ali, subutilizados, vamos dizer assim, possam, né, ganhar novos usos. Então, a Prefeitura incentiva, né, com essa lei, o retrofit, e a nossa ideia é ampliar a lei do retrofit muito em breve, não só no que tange, né, ao seu perímetro ali de abrangência, mas também com incentivos mais agressivos, né, e mais convidativos à produção imobiliária nessa região. A ideia é sempre trazer, né, a diversidade de usos e, por isso, fomentar também a produção de habitações no centro, como eu disse. A gente pode ficar revitalizando o centro, iluminando o centro e cuidando da segurança eternamente. Se a gente não trouxer pessoas para morar no centro de Belo Horizonte, manter esse objetivo na linha é muito difícil. Tá? Então, dentre, né, os incentivos que nós pretendemos colocar nessa nova lei que será apresentada em breve, a gente tem o aumento de área construtiva sem contrapartida financeira, né, na região do programa, terrenos com valor abaixo do mercado em área bem localizada, né, ganhos de área útil sem descontos, flexibilização de exigências de projeto e agilidade no processo de aprovação de licenciamento. Então, mais uma vez, é o poder público convidando o setor privado a nos ajudar a resolver, né, os problemas e dar a essa região, Centro-Lagoinha, a vida, né, e a relevância que ela merece. Não poderia deixar de falar aqui, né, do programa Centro de Todo Mundo, deixar claro que esse programa não o substitui, né, ele o encampa, né, mas as ações do programa Centro de Todo Mundo elas continuarão, né, acontecendo. Então, a gente tem os eixos principais aí do programa, Centro, cultura, turismo e lazer, mobilidade, requalificação urbana, mobiliário, parques e arborização, zeladoria, segurança, ocupação de prédios ociosos, população em situação de rua e inclusão produtiva. Esses são os eixos principais do programa, que já rodou aí nos últimos anos, né, fez intervenções importantes e que passa agora a integrar, né, o programa Centro-Lagoinha. Então, algumas intervenções importantes, né, expansão do horário de funcionamento do parque, né, algumas concessões que foram feitas dentro do parque também, da lanchonete, a requalificação do CAT, Mercado das Flores. A finalização da obra do espaço multiuso, ela ainda está em curso, né, mas será finalizada muito em breve, é uma obra importante. A restauração e conservação dos bens tombados,
nessa região central, iluminação monumental de prédios de relevância, a expansão de faixas exclusivas de ônibus, implantação de novas ciclovias, conservação das atuais, né, as estações de bicicletas elétricas compartilhadas também, foi uma iniciativa que deu bem certo, né, e nós pretendemos aumentar. A reconstituição da Praça da Independência, né, que era uma demanda antiga dos arquitetos da cidade, eu aprendi, inclusive, a desejar, né, a demolição ali do anexo nesses últimos 10 anos, e eu tive o prazer de dar a segunda marretada no anexo, então eu fico muito feliz de ter participado desse momento, mas é uma delícia passar lá hoje e ver essa vista linda do viaduto ali, né, conforme o projeto original. Temos os banheiros públicos autolimpantes também, que estão em funcionamento na região central da cidade. Temos 4 banheiros já implantados e mais 2 em vias de serem implantados. Mas também, né, já recebi a incumbência pelo prefeito Álvaro também de multiplicar essa iniciativa para outras áreas da cidade e também para a região centro-lagoinha. Pode voltar um slide, por favor? Temos ampliação de arborização em vias, passeios e canteiros, né? Implantação de áreas de resfriamento, são os refúgios climáticos, estamos trabalhando agora em parceria também com a rede C40, né? Uma rede internacional de prefeitos para termos, né, novos modelos replicáveis pela cidade de refúgios climáticos, manutenção e zeladoria, então tivemos a reforma da Praça Estação, recapeamento de vias, manutenção de várias praças e canteiros, cuidado especial com as calçadas de pedra portuguesa. A inclusão produtiva, né, então tivemos a melhoria da Feira HIP, né, a Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedade de Belo Horizonte, e também a revitalização do Shopping Caetés, que estava numa condição muito ruim, né, ainda não está onde queremos que esse espaço esteja, mas ele já está bem melhor do que ele estava quando, né, o projeto começou. E aqui temos a Rua Sapucaí, que Manu contou um pouco para nós aí da história, e a gente fica muito feliz de ter, né, o privilégio de trabalhar esse espaço e reconhecer a relevância dele na cidade. Era um espaço que espontaneamente se revelou como um polo gastronômico ali da cidade, né, e é o maior painel de arte a céu aberto da América Latina. Avisado ali da balaustrada, é algo realmente incrível que representa, né, a cidade de Belo Horizonte, né, a relevância do centro, né, e era uma via de tráfego, né, rápido de veículos, muito escura, né, com poucas possibilidades de uso pela população e até perigoso mesmo a convivência, né, dessa cena cultural e gastronômica ali com essa via de carros. Tivemos alguns acidentes. Enfim, em discussão com a comunidade também, né, com a equipe, a gente conseguiu levar para Sapucaí um projeto que nos dá muito orgulho, que né, a requalificação da rua Sapucaí, que hoje é uma rua de pedestres, mas a gente tem ali, né, uma arquibancada para contemplação dessa paisagem, né, tivemos o aterramento de toda a fiação, tivemos também a implantação de vários mobiliários, de novas árvores, né, aumentamos ali o número de árvores. Pode voltar um slide, por favor. O número de árvores aí, né, para quase 15 vezes, e ainda está em curso, tá? Apesar dela já estar entregue, né, em sua grande parte a obra, ainda teremos ainda a requalificação, a restauração daquela balaustrada ali, que é icônica para a rua. É muito bom passar lá hoje e ver, né, que a cena gastronômica está intensificada pela obra, várias crianças, você passa ali no domingo, né, famílias aproveitando aquele espaço ali, e eu acho que ainda veremos, né, teremos essa rua como palco, né, de vários eventos culturais relevantes da cidade aí. Temos também em curso já, né, a implantação do Parque Centro Lagoinha. Essa é uma das intervenções mais relevantes, né, no que tange a transformação da região da Lagoinha. Então, todas aquelas áreas remanescentes que a gente vê hoje como palco, né, de né, mau uso, más práticas ali do espaço urbano, a gente vai ter a inteira qualificação desse espaço, né? Então, a Praça do Peixe, a Praça Vaz de Melo, a Praça Central, todas elas vão ganhar nova vida, né, com novos espaços de convivência, novos equipamentos de comércio, também mobiliário urbano, paisagismo, enfim. Tudo isso pensado também de uma forma que ela se integre novamente à região central e também receba novas moradias, para que a gente não tenha, né, num curto espaço de tempo, a deterioração
desse espaço que a gente está integrando. Essa é uma obra que já tem financiamento, né, já tem o recurso, ela já está acontecendo. A gente tem o início das obras da Praça Vaz de Melo, que é a primeira que começa a transformação desse espaço aí, agora ainda nesse semestre, e, em seguida, a gente vai implantando as outras intervenções. Tivemos também ali a Praça Rio Branco, né, que recebeu uma restauração completa, e também um banheiro autolimpante ali próximo à rodoviária. Enfim, o Mirante, né, da Rua Diamantina, todos esses espaços eles receberão uma atenção especial pelo programa. A ideia, então, é que a gente promova novamente a integração da região da Lagoinha com a região central através de uma praça suspensa, que a gente chama de praçarela. Eu não sei se esse termo existe, mas eu gosto dele, então eu sempre falo, porque é isso que ele é, uma passarela, que é uma praça, na verdade. Então, uma praça é uma passarela extensa, né, com paisagismo, mobiliário urbano, comércio, que vai sair ali, né, do inicinho ali da Rua Itapecerica até a rodoviária. Tá? Vai fazer essa integração também com a Estação Lagoinha, com o MOVE, enfim, permitir que essa integração das pessoas entre Centro e Lagoinha ocorra, mas também que a partir dessa região as pessoas possam acessar, né, através dos diversos modais, todas as várias regiões da cidade. Tá? É importante dizer também que todas essas áreas remanescentes, elas se comunicam entre si. Tá? E a gente estudou o fluxo de pedestres aí de forma que fique bem natural para a população se locomover de forma segura. Então, dentre os objetivos do parque, é promover a conexão entre esses espaços públicos que hoje estão completamente deteriorados, né, o alargamento dos passeios, qualificação desses espaços, né, trazer novas praças, novos parques, novos equipamentos de esporte e lazer para essa região, todos integrados entre si, e a praçarela, que é um dos eixos centrais dessa transformação, que vai ligar novamente o centro à região da Lagoinha. Então, essas são algumas imagens, né, simulações dos baixios de viaduto, como a gente pretende que eles fiquem, e também da praçarela, né, um pouco diferente, e que vai fazer essa integração ali com a rodoviária. Essa é a Praça Vaz de Melo, é a primeira que começa as obras agora. Né, o projeto já está aprovado e com a licitação concluída, então teremos as obras se iniciando muito em breve. E junto com isso, nós também estamos lançando o convênio urbanístico de interesse social. É um instrumento que está previsto já no plano diretor da cidade há algum tempo, mas, muito felizmente, nós conseguimos agora, né, lançar os 2 primeiros editais. O primeiro deles não poderia ser num lugar, né, diferente. A gente escolheu a região da Lagoinha, bem em frente à Praça Vaz de Melo, que recebe essa qualificação, para que nós tenhamos ali um novo empreendimento imobiliário, onde existiam 5 ferros velhos, né, e que essa atividade dos ferros velhos ela acabava atraindo ali alguns problemas que a gente vê na região. Então, nós desapropriamos esses ferros velhos, né, limpamos o terreno e lançamos esse edital, que funciona da seguinte forma: a prefeitura entra com o terreno público, né, entendendo que ele está mal utilizado ou subaproveitado, e as empresas podem propor projetos inovadores, dando de volta para a prefeitura unidades prontas a serem disponibilizadas para a população de baixa renda. Então, é uma permuta, né, física no local, que o mercado está bem acostumado, mas dessa vez a prefeitura entra com o terreno com um valor bem abaixo, né, do valor que normalmente o mercado pratica. Então, o primeiro terreno é aquele que está em vermelho ali em cima, mas nós já mapeamos vários outros terrenos, né, na região da Lagoinha a serem disponibilizados por esse instrumento. E aí, mais uma vez, eu reforço a importância da parceria entre o setor público e o setor privado, né, o setor público entrando com os incentivos corretos e o setor privado entrando, né, com a sua força de transformação e sua criatividade também quando da oferta dos projetos, a gente definitivamente vai conseguir, né, trazer mais pessoas para morar ali e transformar aquela região. E aí, bem rapidamente, a foto de cima de 2023 é como o terreno se encontrava, a foto de baixo é como ele se encontra hoje, já completamente, né, desapropriado e com as edificações demolidas.
e assim é como a gente espera que ele fique. Esse é um projeto modelo que a própria Secretaria desenvolveu e aprovou do ponto de vista, né, de viabilidade financeira e do ponto de vista também de viabilidade urbanística, para a produção de cerca de algo em torno de 80 a 100 unidades habitacionais. Então, esse é um projeto modelo que a gente colocou como referência no edital, mas as empresas são livres para propor, tá, naquele terreno ali. É isso, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado, secretário Pedro Maciel. Nós registramos e agradecemos a presença também da vice-presidente do CAU-MG, Ana Paula Costa Andrade. Bem-vinda, Ana Paula. Bom, para finalizar, então, nosso painel de apresentações, teremos o prazer agora de convidar ao palco a arquiteta e urbanista Auxília Afonso de Albuquerque Melo, que vai apresentar o tema Raul Cirne, a presença mineira no Nordeste brasileiro. Professora Auxília é doutora em projetos arquitetônicos pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, especializações em Arte e Cultura Barroca pela UFOP, graduou-se em Arquitetura pela Universidade de Pernambuco em 83, atualmente é docente da Universidade Federal de Campina Grande, onde coordena o Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar. Com ampla produção acadêmica, é autora de 25 livros dedicados à memória urbana e arquitetônica do Nordeste brasileiro. Auxília também atuou como coordenadora do DOCOMO Brasil, integra redes internacionais de pesquisa e é referência nacional em patrimônio moderno e história da arquitetura brasileira. Auxília, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Alô? Som? Testando. Bom, antes de tudo, boa noite a todos, a todas. Eu queria agradecer ao convite, né? Primeiro, inicialmente, antes de tudo, da Patrícia, que me descobriu através de investigações sobre o Raul Cirne, e recebi um e-mail da coordenação do curso, Patrícia me buscando, me procurando para me localizar, sabedora, né, através das investigações dos meus estudos sobre o Raul Cirne. E, posteriormente, a Virgínia, certo? A nossa presidente, né, da Sociedade Mineira de Engenharia, de Engenheiros, tá? Que viabilizou a minha vinda até aqui. Então, eu quero dizer, antes de começar a falar sobre o Raul, que eu estou muito feliz, muito, sabe, grata por poder estar aqui hoje com vocês, a maior parte mineiros, uma pernambucana do Recife, não é? Que estudou Raul Cirne no Piauí, na Paraíba, no Maranhão, no Nordeste brasileiro. E trazendo para cá, não é? Para Minas, para BH, para a terra do Raul, um pouco do trabalho dele, da importância desse profissional, não só para Minas, não só para o Nordeste, mas para o Brasil. Eu tive o prazer de ser coordenadora do Docomomo Brasil durante 2 anos. Docomomo é Documentação e Conservação do Movimento Moderno Brasileiro. E a gente resgata as obras, os personagens mais importantes desse cenário nacional. E eu queria dizer para vocês que, sem dúvida, eu acho que o Raul Cirne é um dos grandes nomes da arquitetura brasileira. E é um representante do Estado de Minas Gerais. A gente conversando com a Patrícia, com a Virgínia, da carência de estudos locais sobre o trabalho de Raul Cirne. E a gente aqui tem que falar das coisas boas e das coisas ruins, não é? E chamar a atenção para a necessidade da valorização que vocês estão fazendo, principalmente os engenheiros, com o apoio do CAU,
na figura aqui da Cecília, que é um prazer estar reencontrando, presidente aqui do CAU Minas, sou do CAU Pernambuco, filiada com o nosso querido Roberto Salomão. E queria dizer o seguinte, que a gente tem que valorizar esses profissionais dos nossos estados. Sabe, felizmente a gente está aqui também hoje com os herdeiros desse patrimônio. O Gustavo Cirne, o neto, Raul Cirne Neto. E isso é muito legal. Agora a gente tem que ir além. A gente tem que investigar, estudar, resgatar, publicar, socializar, educar. Esse público jovem que não imagina o que foi o precursionismo desses profissionais. Entende? Então, eu acho que Minas, eu gosto muito de Minas, eu vivo aqui em Belo Horizonte, porque eu tenho uma ligação muito forte com o ICOMOS, com o presidente Flávio Cassalardi, meu amigo, com Leonardo Castriota, que me convidou para coordenar o Comitê Nacional de Documentação, que eu tenho muito orgulho de coordenar. E acho que a UFMG e outras instituições precisam mergulhar mais no resgate dessas obras, desses arquitetos e desses profissionais. Reconhecer o valor desse trabalho. Certo? Eu estou falando aqui na introdução, tá? Só para a gente startar, e eu vou agora começar, para não me alongar muito, tá certo? E numa apresentação que eu montei para passar para vocês, fazendo uma síntese desse trabalho. Deixa eu testar se vai dar para eu passar. Ele está passando ou sou eu? Espera aí. Não, ele não está passando aqui, ó. Então, você passa? Então, eu vou abandonar aqui. Tá bom? Pronto. Então, gente, eu intitulei essa fala Raul de Lago Cirne, o legado de um mestre mineiro. Produção no Nordeste brasileiro, porque eu vou enfocar, tá, a produção dele lá, para vocês conhecerem um pouco. Porque a daqui, com certeza, vocês conhecem mais ou menos, ou bem. Tá? Vamos lá. Bom, os colegas aqui, antes de mim, já falaram, né, que ele nasceu em 1928, filho do Otto e da Maria de Lourdes, aqui os avós do Gustavo, certo? Natural de Belo Horizonte, tá certo? Se formou em engenharia em 1951, engenharia, arquiteto engenheiro, inclusive foi falado aqui, né, pela Cecília, a necessidade dessa aproximação, que teve um certo distanciamento quando foi para arquiteto urbanista. A gente ficou um pouco longe da engenharia, mas eu acho fundamental, Cecília, essa ponte. Eu, particularmente, tenho um lado muito forte da engenharia, gosto muito da tecnologia da construção, acho que o diálogo arquitetura e engenharia é fundamental, certo? E esses arquitetos que tinham essa formação, tinham essa sensibilidade de entender a arquitetura e engenharia como uma coisa única, que nasce junto. Um arquiteto, para ser bom, ele tem que dominar, conhecer o sistema construtivo, materialidades, patologias, certo? Porque, senão, vai fazer obras de que jeito? De que forma? Por isso é que o Raul se destacou. Então, pode passar. Essas fotos, eu tive o prazer, procurando, investigando o Raul em tudo que é lugar. Fui bater no exército, num batalhão de exército do Piauí, por causa do monumento do Genipapo. Eu perguntava, quem projetou o Albertão? Quem projetou o monumento? Aí o pessoal dizia, doutor Alberto Silva. Não, doutor Alberto Silva era o governador. Ninguém mencionava o arquiteto. Eu disse, não, gente, eu quero saber o arquiteto. Aí eu fui lá no Exército e perguntei, vem cá, vocês têm um projeto do monumento? Eu quero ver as pranchas, de quem é a autoria. E a gente descobriu Raul de Lago Cirne. Eu disse, vou atrás dele. E pesquisa. Descobrimos a casa do Raul, em 2013. Vim para BH, marquei para ir lá, e fui estar com Raul.
Ele já estava idoso, mas um doce, um gentleman, educado, fino, apaixonado. Me recebeu super bem lá na casa dele. Me mostrou os projetos. Conversamos umas 2 horas ou mais. Eu disse, eu vou acabar para ele não ficar cansado. Mas fiquei com aquela, sabe, muito feliz de ter podido conhecê-lo e tanta busca. E Gustavo, depois, né, me mandou, e eu agradeço, Gustavo, imensamente, a lista, né, de projetos. Eu fiquei impressionada com a lista de obras que ele tinha produzido. E que depois, quando o Gustavo se graduou, arquiteto, foi ser sócio com o pai dele. E aí deu mais gás ainda ao escritório e fizeram uma produção intensa. E hoje o Raul Neto está nessa 3ª geração. Então, pode passar. Aí, foi na época, eu entrevistando o Raul, lá na casa dele, ali na biblioteca ao fundo, certo? Eu toda empolgada, querendo saber tudo, certo? Sobre ele. E ele me contando que tinha sido diretor do IAB, da Sociedade Mineira de Engenheiros. Ele foi diretor também aqui, certo? Pertenceu ao IAB, ao CREA, enfim, uma pessoa super influente, muito sociável, certo? E que dialogava muito com a engenharia. Tá? Pode passar. Tu voltas, por favor. Falar do Raul é também falar do Gil, certo? O cunhado dele. O Gil foi um engenheiro e eles eram contemporâneos, novos, e tudo novinho, recém-formado. E o Gil, tá, que era casado com a irmã que era cunhado do Raul, o tio do Gustavo, foi um engenheiro muito articulista, politizado, foi, inclusive, desenvolveu papéis aqui também, empresário influente, certo? E fez a primeira obra assim, de peso, que foi o Mineirão, certo? O Mineirão foi uma referência nacional. E o Gil convidou o Raul para começar a acompanhar obra lá com o Mineirão. Porque o Raul foi prestar serviços à CEEBLA, que o Gil era vinculado à CEEBLA, né? A construtora Emílio Balgarten. Os engenheiros devem conhecer bem, porque fez muitas obras pelo Brasil inteiro. E foi através da CEEBLA que o Raul chegou ao Nordeste, porque a CEEBLA tinha articulações pelo Brasil todo, certo? Então, pode passar. Bom, eu vou passar essa parte, pode ir passando. Essa aqui é só uma introdução, eu não vou me ater, é só para vocês terem ideia da quantidade de projetos que o Raul fez, e anos depois, com Gustavo. Porque Gustavo, né, entrou nessa sociedade recém-formado. Então, ele, de certa forma, participa, né? Gustavo, é muito delicado a gente falar com um dos sócios e filhos presente, certo? Mas a quantidade de tipologias arquitetônicas, tá? A gente tem bancos, instituições financeiras. Olha a lista. Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, agências no Rio de Janeiro, em São Paulo, Juiz de Fora, Duque de Caxias, no Rio, Ilhéus, Natal, no Rio Grande do Norte, Manaus, Belo Horizonte. Então, ele tem projetos em todas essas cidades. E são projetos potentes, porque agências bancárias eram símbolos, né, do poder econômico, social e político nacional. Pode passar. E esses projetos continuam a lista de projetos bancários. Isso dá uma dissertação, uma tese de doutorado só sobre esses projetos de banco, de tantos que são, e com a arquitetura de uma qualidade incrível, onde forma
e estrutura, arquitetura, engenharia, sistemas construtivos, materialidade do concreto, racionalidade projetual, transparências, está tudo presente. Projetos com a qualidade incrível, pode passar. E aí, além de agências bancárias, sedes de bancos, ele trabalha demais com projetos hoteleiros. E, sem dúvida, um dos símbolos, e falado aqui hoje, inclusive, o Otton. Né? Mas o Hotel Del Rey, o Otton Palace, o Condomínio Grande Hotel, Governador Palace Hotel, Hotel Ansink, né? A parte hotel, enfim, pode ir passando, certo? Edifícios, símbolos e de um significado na paisagem urbana, no cenário da cidade, impressionante, né? Porque o Otton, pelo que eu li, investiguei, inclusive passando por esse processo de retrofit, teve abandonado anos, como muitas obras. Quando a gente vê esses relatos, com a pouco, a gente vê o quadro, a realidade brasileira. Os problemas dos centros urbanos, essa lei do retrofit está em São Paulo, está no Recife, é uma política nacional, porque ou se revitaliza o centro, ou se retrofita esses edifícios, ou vai virar uma decadência total. Não pode se deixar um material construtivo desse, né, um potencial energético, quando a gente fala sustentabilidade e patrimônio, é pegar o quê? Esses edifícios e dar vida, revitalizar. Quantos metros quadrados de concreto? Quantos milhões investidos aqui? E isso vai ficar abandonado assim? Né? E não pode. Então, esse processo de olhar para esse patrimônio com a prefeitura, o Estado, PPPs, isso é fundamental. E essa consciência por parte não só da arquitetura, do CAL, por exemplo, que nós temos, mas dos engenheiros, porque vocês têm uma força incrível em outros órgãos, em outras instituições, que podem se unir com a gente e a gente fortalecer essa recuperação, porque não é uma luta fácil, né, para esses edifícios. Pensar em retrofits que traga habitação social, que traga hotéis, ou reutilizar com qualquer uso que seja, mas não deixar abandonado assim. Paralelo a isso, ele fez várias sedes de empresas. O CREA, como foi falado aqui, né? A própria sociedade, certo? O edifício de sede da CEEBLA, o Tribunal Regional do Trabalho. São tantos edifícios, gente. Estão milhares de metros quadrados de obra. Pode passar. E aqui eu fiz uma homenagem ao CREA, que é um dos incentivadores aqui do evento, um prédio belíssimo, não é? Com um painel tectônico de concreto em alto e baixo relevo, que marca a paisagem e como ele se implanta, né? Como ele foi implantado naquele lugar da cidade, aqui na Álvares Cabral. Pode passar. Olhando o projeto do CREA, a gente vê a genialidade do Raul, né? Como ele abraça a rua e ele se integra com essa paisagem de canto que tem tanto pelo traçado urbano de Belo Horizonte. Pode passar. E aí, projetos esportivos, outra tipologia. Gente, ele projetou estádios de futebol no Brasil inteiro, certo? O Hernani Sátero, em João Pessoa, que eu vou mostrar, o Albertão, em Teresina, o Amigão, em Campina Grande, o Castelão, tudoão, né? Era Albertão, Castelão, Amigão, certo? O Estádio de São Luís, o Castelão, certo? O Jaraguá Country Club. Aqui em Belo Horizonte, uma série de projetos. No Mato Grosso do Sul, o Estádio de Dourados, certo? Enfim, pode passar. E aí, além de edifícios esportivos, edifícios residenciais. Ele atacava. Vocês vejam como o homem trabalhava, certo? Ele estava em todas as tipologias, certo? Edifícios residenciais. Olha a lista. Eu vou deixar a apresentação aqui com vocês e depois vocês podem ver com calma. Pode passar.
mas assim, uma riqueza que eu fico impressionada. Pode passar. Olha só, a relação de escritórios. Isso que me passou foi o Gustavo, na época, né, em 2014. E essa lista depois, com certeza, né, Gustavo, vocês ampliaram bastante. E nesses projetos, alguns, né, o Gustavo já fazia parte com o pai dele na época. Pode passar. Olha a quantidade de edifícios residenciais, de hospitais. Pode passar. Bom, esse aí foi só um spoiler da produção mineira. Vocês vejam a quantidade de obras que tem para ser estudada em Minas e pelo Brasil afora sobre o Raul. Isso dá panos para mangas, sabe, assim, para mestrados, doutorados, projetos de intervenção. É muita coisa, certo? E, às vezes, as pessoas ficam batendo na mesma tecla. A Oscar Niemeyer, a Lúcio Costa. Sim, mas esses já estão. Vamos atacar, sabe? Nesses que estão aí, que produziram tanto e que as pessoas não estão ainda, sabe, se sensibilizando. Eu vou trazer, eu separei 4 exemplares do Nordeste. Tá certo? E eu separei com uma ordem cronológica. O primeiro, de 1973, tá? O Estádio Alberto Tavares Silva, que é o nome do ex-governador por 2 mandatos, 2 assim, consecutivos, senador, era um engenheiro, inteligentíssimo, futurista. Ele era assim, ele era um Mitterrand daquela época. Ele pensava assim, grande. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. 10 minutos eu tenho, já está me cobrando ali. Então, e eu falo mais que a mulher da cobra. Então, mas eu vou correr. Então, eu vou contando a história. Vamos mostrando e eu vou contando. Então, começando pelo Albertão. Gente, aqui é arquitetura e estrutura. O projeto é resolvido pelo um pórtico. Quem é engenheiro aí? Ele resolvia o projeto arquitetônico desenhando, criando a estrutura. Ele criava aquela estrutura, aquele pórtico e repetia o módulo. Mas ele tinha uma base. Ele estudou Pierre-Louis de Neuvy. Quem se lembra do Neuvy? O grande engenheiro italiano que projetou o estádio de Florença, de Roma, e todos lá pela Itália. Então, o Raul, ele tinha uma sacada de projetar através do detalhe estrutural. Através da criação desse pórtico, ele cria uma elipse modulada com aqueles pórticos e cria tipo uma onda, dando uma leveza ao projeto que poderia ser pesado. O colega aqui passado falou de arquitetura brutalista. E aí eu vou reforçar o que é essa arquitetura brutalista, pode ir passando, que é aquela arquitetura que tira partido da materialidade, do sistema construtivo à mostra. O brutalismo é o concreto aparente, é o aço aparente, é o tijolinho aparente. São esses projetos que trabalham com os materiais naturais. E o Raul, ele começou moderno, clássico, influenciado pela escola moderna, mas depois, nos anos 70, ele se torna um arquiteto brutalista. Porque a forma é gerada pela estrutura e ela fica aparente, à mostra. Então, esses projetos, denotam a força da solução estrutural, certo? E olha que obra de arte. Volta. Olha que coisa linda. Um movimento, um gesto, não é? O Albertão em Teresina. Olha, foi falado aqui também há pouco pelos grandes balanços, pelo arrojo estrutural dessas marquises. Gente, é impressionante. Hoje, a gente vai visitar um estádio desse que tem mais de 50 anos e eu penso, para os engenheiros, eu como arquiteta leiga em estrutura, eu digo, meu Deus, como é que se consegue fazer um balanço desse? E naquela época não tinha os programas que tem hoje. Era tudo ali na munheca, no cálculo, à mão. Eu digo, gente, e aí, sabe por que eu fiquei feliz? Porque esse projeto,
o escritório de arquitetura, o BCMF Arquitetos, que fez a intervenção aqui no Mineirão, anos atrás, está fazendo uma parceria com o governo do estado do Piauí para revitalizar, para melhorar a área do entorno. Porque esses projetos, naquela época, foram construídos mais afastados, em áreas que não dava muito trânsito, nas entradas das cidades, por causa do fluxo dos jogos, enfim. E aí ficou até hoje aquela área externa meio ociosa, meio marginalizada. Então, o escritório está propondo essas intervenções, opa, volta, belíssima, certo? Com iluminação, com parque, melhorando a qualidade dos espaços públicos dessas grandes obras. E aí, pode passar, nessa mesma época que ele estava indo ao Piauí, contactando com o Gil, com a CEEBLA e com o doutor Alberto Silva, certo? Ele faz um monumento para os heróis do Genipapo. Eu acho que vocês devem conhecer o monumento aos heróis no Rio de Janeiro, dos pracinhas, do Márcio Condé, e que é dos anos 50. E, com certeza, o Raul, ele era uma pessoa culta, ele ia às fontes, ele ia estudar monumentos. Eu vejo uma certa influência do projeto do Rio de Janeiro, que eu acho belíssimo, aqui, na obra do Raul. Só que aqui, gente, isso aqui é uma joia da arquitetura brutalista brasileira, certo? Olhe os detalhes da escada, certo? Das plataformas, e tudo em concreto aparente. E tudo sem teto, impermeabilizado, numa cidade que fica a 60 quilômetros na direção do litoral, onde houve a batalha, que chama Campo Maior. Ele é monumento tombado, as pessoas param lá para visitar, fica nessa área que teve uma batalha, tem um cemitério, tem um museu. É muito bonito, entre Teresina e a praia de Parnaíba. Olha que bonito o projeto, pode passar. A moça está dizendo que eu tenho 5 minutos. Eu vou furar o tempo. Então, pode passar. Então, nesse monumento, a gente tem a parte do monumento em si, tem um cemitério, tem um museu, espelhos d'água belíssimos, e essa volumetria pura e silenciosa que respeita a paisagem, porque ele tinha uma sensibilidade artística, como também foi falado aqui pelo colega arquiteto, arte, arquitetura, sensibilidade artística e conhecimento estrutural. Pode passar. Olha as transparências espaciais, pode passar. E aí, vou para Paraíba. Quando eu chego para trabalhar em Campina Grande, eu começo a investigar a Paraíba, porque eu já tinha investigado o Piauí, Pernambuco. Aí, quando eu chego, meu Deus, que estádio lindo é esse? Aí eu fui lá. Aí eu comecei, eu disse, de quem será esse projeto? Raul Cirne. Eu digo, eu não acredito. Aí, quando eu chego, esse balanço que foi o maior, o balanço, né, em concreto protendido, gente, olha o vão. Isso em 1970 e pouco, certo? E a leveza do traço, não é? A maestria das linhas em concreto aparente, que fica leve, não é uma obra pesada, apesar da dimensão majestosa e monumental, que abriga 50 mil pessoas, né? Um cálculo estrutural assim. Agora, tudo isso, arquitetura, engenharia, arquitetura, estrutura, né? Um conhecimento técnico, porque projetar estádios, monumentos, não é fácil, né? Requer esse conhecimento tectônico. E aí, na capital, o governador, virou até uma anedota, uma piada, o Hernani Sátiro, para não ficar com o nome dele em 2 estádios, que pegava mal, ele inaugurou, e logo na sequência foi criticado, aí mudou o nome do outro para o Almedão. Então, tem o Amigão e tem o Almedão. Mas e ele foi danado, o governador, porque ele fez 2 gigantescos na mesma época. E o Almedão
fica em João Pessoa, ali na entrada da cidade, vindo de Recife. Como eu disse, esses estádios sempre estavam mais afastados, né? E com acessibilidade de outros lugares, de outras cidades, para pegar o público que vinha assistir, sem criar impacto de tráfego nas cidades. Agora, também de uma maestria formal e construtiva impressionante. Pode passar. E, gente, esses trabalhos eles estão publicados em alguns dos meus livros sobre o brutalismo no Nordeste, sobre a arquitetura moderna na Paraíba, no Piauí. Eles estão lá, ilustrados. E, fora isso, a gente tem escrito artigos em congressos, em eventos, divulgando essa relação entre arquitetura e estrutura, certo? Entre brutalismo, entre materialidade, forma e, principalmente, sobre as conexões brasileiras e mineiras no Nordeste. Eu queria dizer que, além do Raul Cirne, a gente tem outro mineiro que atua lá no Piauí, Antônio Luiz Dutra, um mestre maravilhoso, certo? Só que ele é de Juiz de Fora. Ele não é de BH. Maravilhoso. Então, gente, tem muito mineiro, certo, presente na arquitetura brasileira. E vamos valorizar esse trabalho, vamos fazer essas pontes, essas conexões. E eu encerro, quem tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigada, Virgínia, pelo convite. A minha descoberta, né, pela Patrícia, né? E, assim, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem lá no Nordeste e em todo o Brasil. Obrigada. Muitíssimo obrigado e parabéns, professora Auxília Afonso de Albuquerque Melo. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao momento mais especial dessa noite. Nós convidamos agora ao palco os familiares do arquiteto Raul de Lagos Cirne, por gentileza, para o momento da homenagem que simboliza o reconhecimento de sua trajetória e legado. Por gentileza, venham ao palco, então, os familiares Raul Cirne. Vamos aplaudir. Venham todos, por favor. Podem se posicionar aqui à frente, por gentileza. Daqui a pouquinho o senhor vai falar, com certeza. Prepare o seu discurso. Mas, para realizar a entrega oficial da placa de homenagem, convido agora a presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, engenheira Virgínia Campos, instituição idealizadora dessa iniciativa, também a nossa anfitriã do evento. Vamos abrir a placa também? O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG, e a Sociedade Mineira de Engenheiros, SME, prestam merecida homenagem póstuma ao engenheiro arquiteto Raul de Lagos Cirne, por sua valiosa atuação profissional, marcada pela excelência, dedicação e comprometimento com o desenvolvimento sustentável do país. Seu legado na engenharia, arquitetura e urbanismo continua a inspirar gerações e a construir o amanhã. Belo Horizonte, 1º de julho de 2025. Vamos à foto oficial.
E agora, senhoras e senhores, nós convidamos então o senhor Gustavo Moreira de Abreu Cirne, filho do ilustre engenheiro arquiteto Raul Cirne, para uma breve fala em homenagem ao seu pai. Nunca fiz, é a primeira vez. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, quero agradecer as entidades que promoveram esta homenagem a meu pai, Raul de Lago Cirne, a Sociedade Mineira de Engenheiros, o CREA e o CAL. O engenheiro arquiteto Raul era um aficionado pela arquitetura, detalhista ao extremo, fazia festa de marceneiros, serralheiros e calculistas. Dificilmente os calculistas mudavam a posição e tamanho dos pilares na obra. Examinadores da prefeitura nem conferiam as cotas do projeto. Perspectivas realísticas em aquarela ou em tinta nanquim era comum fazê-las em casa, aos domingos. Trabalhava de domingo a domingo. O diploma dele foi feito por ele mesmo. Ganhou o concurso quando estudante na antiga UENG, atual UFMG. O diploma foi adotado por todos os cursos da universidade. Aliás, ele era um concurseiro nato. Chegou ao ponto de ir no concurso para um banco aqui ao lado, aqui na João Pinheiro. Entrou com 2 estudos. Um tirou o primeiro lugar e o outro tirou o segundo. Ganhou vários concursos na sua carreira, como o edifício do CREA e esse da SME, em que estamos agora. Desenhou inúmeros hotéis, clubes esportivos, estádios de futebol, instituições financeiras, loteamentos, hospitais, sedes de empresas, edifícios residenciais e comerciais, subestações elétricas e inúmeras residências, cujos proprietários se tornaram grandes amigos. Além de cinemas e teatros. Não deixava de pegar nenhum serviço, não cobrava por estudos feitos. Se fosse adiante, aí sim ele enviava o orçamento. Complementando aqui, de fato, meu pai ficava mais no escritório do que em casa. Mas nunca deixou de viajar. E teve sempre uma vida social ativa com minha mãe, Marília. E sempre dando atenção e carinho aos filhos, eu e meu irmão Otto. Que o arquiteto Raul de Lago Cirne esteja em bom lugar. Muitíssimo obrigado a todos, em especial para a presidente da SME, Virgínia Campos, e para a conselheira Patrícia Bozon, que tomaram a iniciativa dessa homenagem. Muito obrigado. E quero acrescentar também o CAL, através da Cecília, e agradeço muito, fiquei muito lisonjeado e muito emocionado, inclusive. Tá joia? Parabéns, muito obrigado, Gustavo Moreira de Abreu Cirne. Boa noite a todos. Esses dias, eu estava assistindo um vídeo do jornalista Raul Justilores, que, por coincidência, carrega o mesmo nome que eu e meu avô. No vídeo, ele comparava prédios às peças de um grande quebra-cabeça urbano. Cada peça tem um papel fundamental, tem uma função que influencia e transforma o entorno em que está inserida. Ao homenagearmos meu avô hoje e sua obra, estamos justamente reconhecendo edificações que exerceram com excelência essa função social. Temos o edifício Raposo Tavares, aqui na Afonso Pena, que com sua permeabilidade urbana integra e dialoga com a cidade. Temos o Alton Palace, que se tornou um verdadeiro cartão postal de Belo Horizonte. Temos o edifício do CREA, com sua arquitetura marcante e atemporal, e assim por diante. Vivemos absortos pela agitação do cotidiano, sendo levados à banalização do nosso entorno. Quase nunca paramos para pensar, de fato, nos espaços que nos cercam
e menos ainda em quem os idealizou. Por isso, essa homenagem tem um valor tão especial. É um gesto de memória, de reconhecimento e de valorização da arquitetura como peça-chave na construção de nossa história urbana. Agradeço profundamente à Sociedade Mineira de Engenheiros, ao CREA e ao CAU e aos demais, pela oportunidade de estar aqui representando meu avô e celebrando o grande arquiteto e cidadão que ele foi. Obrigado. Muito obrigado. Pois não, Virgínia? Em nome da Sociedade Mineira de Engenheiros, do CREA e do CAU-MG, agradecemos profundamente a presença de todos nessa noite dedicada à memória, ao reconhecimento e à valorização da arquitetura brasileira. Nós vamos agora convidar todos para um momento de confraternização com o coquetel que será servido a seguir. Mais uma vez, parabéns para o nosso homenageado. Presidente do CAU, por favor. Representante do CREA, fazer uma foto também aqui agora, por gentileza. Nossos organizadores, Gersi, por favor. Cecília. Vamos fazer uma foto com os familiares do nosso homenageado. Virgínia, por favor. Virgínia. Vamos fazer uma foto com os organizadores. Virgínia, por favor. Vamos juntar o CREA, SME e CAU para fazer uma foto oficial com eles que são responsáveis pela essa iniciativa, essa linda homenagem a Raul de Lagos Cirne.